Olá, turma, como estão vocês? Tudo certinho? Estamos aqui para mais uma aula do nono ano. Hoje falaremos sobre Simple Past. Vamos lá dar uma olhadinha? Então, é muito importante a gente prestar atenção nesse assunto, Simple Past, porque é um assunto um pouco longo e um pouquinho nada complicado, certo, gente? Eu dividi ele em duas aulas. Hoje a gente vai começar a dar uma olhadinha nos verbos regulares e depois a gente vai dar uma olhadinha nos verbos irregulares, porque ambos vão funcionar de formas diferentes dentro da língua inglesa, tá ok? Vamos lá? Temos aí, ó, do you know me? Look at some information about me. Vamos lá, será que a gente consegue adivinhar de quem está falando essas duas frases que vão aparecer agora? Olha, after I turned 18, I lived in Paris. Nesse caso aí, depois de fazer 18 anos, eu vivi em Paris. Conhece alguém que fez isso? Segunda frase. In 1909, I designed the monoplane. Ou seja, em 1909, eu desenhei o monoplano, né? Um tipo de avião, ou monomotor, certo? Quem foi que em 1909 desenhou o monomotor? Temos aí a foto dele, o Santos Dumont, certo? Grande brasileiro. Vamos lá dar uma olhadinha. Vejam só, você percebeu que as terminações dos verbos em destaque, né, lived and designed, acabam em ed. Vocês notaram isso aí naquelas duas frases? Lived, no caso, morou, né? E designed, que é desenhou. Os verbos em destaque estão no passado, num tempo verbal chamado simple past, que em português pode ser pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. Certo, gente? A gente não tem essa divisão em inglês entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. A gente não tem, certo? O que acontece? O simple past é usado para ambos, é usado para os dois, certo? Dependendo do contexto, a tradução pode ser passado perfeito, pretérito perfeito ou pretérito imperfeito, certo? Para fazer o passado dos verbos é necessário saber algumas observações. Veja algumas delas, né? Os verbos regulares, que é o que a gente está vendo agora, que terminam em Y precedido de consoante. A gente troca o Y por IED, quando ele é precedido de consoante. O que seria precedido de consoante, minha gente? Quando antes do Y tem uma consoante, aí o que a gente vai fazer quando coloca ele no passado? Tira o Y e coloca IED. Aqui outro caso, ó. Study. Acaba em Y? Acaba, professor. Antes do Y tem uma consoante? Tem sim. Aí o que é que eu faço quando eu vou colocar ele no passado regular? Eu tiro o Y e coloco o ED. Mas, professor, certo, isso aí é com Y. Mas a regra geral é essa? Você coloca IED? Não, a regra geral é você colocar ED no final de qualquer verbo regular. O verbo regular, você vai lá e coloca ED. Se acabar em Y, a gente vai tirar o Y e colocar IED, ok? Vejam só, segunda observação. Os verbos terminados em consoante e vogal consoante, que a gente chama de CVC, né? O que acontece quando o verbo acaba em consoante, vogal consoante e a gente tem que colocar no passado? Basta colocar o ED no final? Não. Veja só essa palavra, plan. Tá vendo aqui, ó, plan. As últimas letras delas são uma consoante L, uma vogal A e uma consoante N, não é? Sempre que isso acontecer e eu for acrescentar qualquer coisa depois, eu vou ter que dobrar a última letra. Qual é a última letra da palavra? N. Porque eu dobrei? Porque acaba em consoante, vogal, consoante. A mesma coisa com stop, veja só. Acaba em consoante, vogal, consoante, não é isso? Quando eu vou colocar o ED no final, eu dobro a última letra de stop. Qual é a última letra de stop? Nesse caso aí, é o P. Aí você me pergunta, professor, tem alguma exceção? Existem algumas exceções, minha gente. Vejam só. Temos aí, né, consoante, vogal, consoante, nas duas. Open e happen. Ambas acabam em consoante, vogal, consoante. Tá vendo? Vocês estão conseguindo observar? Mas só que aqui, a vogal tônica é o O. Quando a vogal tônica é a primeira da palavra, não é a última, o que acontece? A gente não coloca, a gente não dobra a última consoante, certo?
Por isso, open e happen são duas exceções. Qual é a vogal tônica aqui? Qual é o mais forte? É happen ou é happen? No caso, como é a primeira, a gente não dobra o N, né, a última consoante da letra, mesmo acabando em consoante, vogal, consoante, certo? Então, essas duas aí são as mais comuns de aparecerem. Uma observação, gente. A maioria dos verbos em inglês faz o passado na forma regular. Os cognatos de origem latina, forma semelhante à dos verbos em português, são regulares. Por exemplo, educate. A palavra educate lembra para vocês alguma palavra em português? Lembra, né? Educar. Então, geralmente, essas palavras que vêm do latim, essas palavras que são cognatos, os verbos cognatos, eles são regulares, certo? Então, ó, educate, educated, educou, né? Colocamos o ed para colocar no passado regular. Construct, parece com alguma palavra em português? Parece, né? Construir. Então, aqui, ó, quando colocamos no passado, é uma grande chance dele ser regular, só por ser cognato, certo? Verbos terminados em T ou em D terão a pronúncia do ED final de id. Por exemplo, rent. Como é que vai ficar no passado a pronúncia? Rented, certo? Porque aqui está rented. Porque o final dele é T ou D, certo, gente? Então, ó, need vai ficar como? Needed. Part, parted. Count, counted. Certo? Então, acabou em T ou ID, vai ter esse final com som de ID. Os verbos terminados em P, K, S, SS, X e CE terão pronúncia do ED com o final T, certo? Se tiver esse final aqui nas palavras, a pronúncia do ED vai ser T. Por exemplo, help, acaba em P, não é isso? Vai ficar assim, ó. Help no passado vai ser helped, com som de T, helped. A mesma coisa acontece com os outros. Worked, asked, jumped, certo? Então acabou em alguma dessas consoantes, algum desses finais aqui vai ter som de T. Os verbos terminados com os demais sons vai ter o som de D normal, certo? No caso open, que é abrir, vai ficar opened. Call vai ser called. Turn vai ser turned. E use vai ser used. Certo, gente? Então, nos demais, vai ter esse som de D no final. Pronto, minha gente, para finalizar a aula de hoje sobre Simple Past, né, para finalizar a aula de hoje sobre Simple Past, a gente vai dar uma olhadinha aqui nesse desafio. O que é que eu quero que vocês me ajudem a fazer? Eu quero que vocês me ajudem a colocar o verbo aqui de forma correta. Como é que a gente vai fazer para colocar o verbo? Vejam só. Do you believe God? Cry, plan, arrive, rob ou create. Né? No caso aí, o que foi que Deus fez com o universo? Criou, não é isso? Como é que a gente vai usar o verbo criou? Como é que vai ficar aqui? Pensem aí um pouquinho, como é que vai ficar. Lembrando que pode ter casquinhas de banana aí, viu, minha gente? E aí, pensaram corretamente? Created, né? O verbo criar acaba em E, eu só fiz acrescentar o D para colocar no passado. O segundo aqui, ó, they, aí temos o verbo, um desses verbos para colocar, home very late last night. Eles, muito tarde, a noite passada. E aí? Cry, plan, arrive ou rob? Pensem aí direitinho. Qual que vocês usariam e qual seria o passado? They arrived, né, gente? Eles chegaram em casa muito tarde ontem à noite. Arrive também acaba com E. Eu só fiz acrescentar o D para colocar no passado, certo? We, espaço, that museum of art again last month. Qual vocês acham que entra melhor aí? Cry, plan ou rob? Nós choramos aquele museu, nós planejamos aquele museu ou nós roubamos aquele museu de arte
de novo no mês passado. Nesse caso aí, robbed, certo? O que aconteceu com o verbo rob aí? Rob acaba em consoante e vogal consoante. Então, quando eu vou colocar no passado, o que aconteceu? Eu dobrei a última consoante. Ficou 2 Bs. Tá vendo? He, espaço, like a baby yesterday. Vai ser cry ou vai ser plan? Ele, como um bebê ontem. O que é que os bebês costumam fazer? Digam aí. Então ficou he cried like a baby yesterday. Por que aqui não tem o Y, gente? Respondam aí de casa. Por que não está com o Y aqui? Porque aqui a palavra original acaba em Y precedido de consoante. Sempre que isso acontece, a gente tira o Y e coloca I-E-D. Certo? E para finalizar, né, o último que sobrou foi quem? Foi o plan. E podemos ver que o plan acaba em consoante, que é o L, o A, que é uma vogal, e o N, que é uma consoante. Qual é a regra que a gente usa aqui, minha gente? Quando acaba em consoante, vogal, consoante, a gente vai dobrar a última consoante. Então o passado vai ficar planned, não é isso? Com 2 N's. Por quê? Porque acabou em consoante, vogal, consoante. E foi isso por hoje, minha gente. Espero que tenham gostado e até a próxima.